Você já teve dificuldade de ensinar produção textual para os seus alunos? Sim, né? Então foi por isso que nós fizemos um kit de jogos com 6 jogos para a produção textual. É o kit PT, Produção Textual de Boquinhas. Nesses 6 jogos você vai ter desde o início explicando bonitinho o que é uma palavra, né? O que é uma frase, uma oração. Depois nós vamos ensinar a classe gramatical, que é o verbo, que traduz o sentido de uma frase. Então a criança vai aprender a extrair os verbos e também vai aprender sobre os substantivos, sobre adjetivos, tudo na forma de jogos, né, de brincadeiras, para que ela possa adquirir esses fundamentos e poder elaborar boas frases. Eu vou explicar jogo por jogo, tá bom? Vem comigo. Esse é o jogo Tem Lá. Então aqui tem o nome do jogo e o saquinho. Aqui tem várias cartelas onde você vai recortar as cartelas e colocar dentro do saquinho. Cada jogo tem um tamanho de cartelas diferente, para não confundir, ok? Então, tem lá. Então eu vou estar trabalhando aqui as categorias semânticas. Ó, nessa cartela aqui, ó, eu vou falar, por exemplo, é uma cozinha. O que tem lá na cozinha? Então eu tenho que falar objetos que pertencem à cozinha, que façam sentido com a cozinha. Então, o que tem lá na cozinha? Ah, tem prato, tem garfo, tem colher, tem panela, tem xícara, tem fogão, tem geladeira, tem macaco. Opa, macaco na cozinha? Não, macaco não combina com a cozinha. Macaco combina com o quê? Com o zoológico, combina com a selva, né? Não com a cozinha. Então, você está percebendo que nós estamos fazendo aqui classificações. Classificações de grupo semântico, o significado que aquela palavra, aquela figura representa. Então isso é muito importante quando eu for escrever um texto, porque vai me dar a questão da coerência. Eu vou fazendo caixinhas mentais de significado. Então se eu vou escrever, por exemplo, sobre o aquecimento global, então na minha cabeça tem que vir palavras que combinam com isso, né? Porque isso facilita quando eu vou produzir um texto. Então é muito legal esse jogo, ó, você tem vários exemplos aqui, ó. Então você tem mochila, o quarto, a academia, o salão de belezas, o posto de gasolina, né? A instituição dos bombeiros, uma biblioteca, o circo e assim vai, tá? Então espero que você goste e use bastante esse jogo. Esse é o jogo, ó, cada um no seu lugar, aonde você tem uma placa, aonde você vai recortar essas tirinhas, tá certo? Aqui eu recortei algumas para explicar para você. Depois de você recortar, você coloca no saquinho para não misturar com as outras. Aqui eu vou estar trabalhando as 3 instâncias: palavra, frase e oração. Então, quando eu estou falando de palavra, eu estou dizendo de alguma coisa que tem um significado único, mas ele não transmite um pensamento, ele é apenas um objeto. Então, eu vou classificar palavra com aquilo que é aquilo e pronto, acabou. Quando eu tenho uma frase, eu vou estar colocando uma frase sem verbo. Então, eu vou usar frases aqui nominativas, né? Frases que não têm verbo, frases nominais. E ela representa uma ideia completa, porém sem o verbo. E a oração é a mesma coisa, é uma ideia que está sendo transmitida com verbo. Então, eu lá sorteei, ó, atenção, cachorro bravo. Tem verbo? Não, não tem verbo aqui. Então, isto é uma frase nominal. Atenção, cachorro bravo. Transmitiu essa ideia, mas não tem verbo aqui. Então, entrou no frase. Olha lá. Apareceu aqui, ó, ônibus. Ônibus. Ônibus.
ônibus é ônibus, mas não transmite uma ideia, e sim a representação de um objeto. Ônibus é uma palavra. Então eu pego lá, ó, comprei uma bicicleta, uma oração completa. Transmite uma ideia de que eu fiz alguma coisa. O que que eu fiz? Eu comprei. Isso é um verbo. Eu comprei uma bicicleta. Então é uma oração, ok? Então tem várias dessas tarjetinhas, né, que a criança vai classificar cada um no seu lugar, ok? No jogo Mimicar 1, a criança vai saber noções de verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra, né, uma categoria gramatical que representa uma ação e é a base de uma frase, de uma oração. Então, a criança, você tem vários aqui que você vai recortar, né? Aqui eu já recortei alguns, colocar no saquinho, tá? Para poder separar dos demais, né? Então, divide a classe ou a turma em dois, uma turma sorteia as imagens e a outra tem que descobrir a mímica. Se você está jogando com uma criança somente, inverte, né? Tem hora que você faz a mímica e tem hora que a criança faz a mímica. Então o grupo tirou, sei lá, tirou, por exemplo, essa figura aqui, né? Que é o tocar piano. Não mostra para o outro. Então o grupo vai fazer a mímica, tá? Então o grupo está fazendo a mímica, senta e está dedilhando. E o grupo tem que descobrir o que é tocar. O verbo é tocar. Se acertou, ganha ponto. Então, aqui, ó, que mímica é essa? Do rodar. Rodar. Você pode fazer essa mímica, ou você pode rodar você mesmo no chão, né? Então, aqui a mímica é do que, ó? Do tossir. A criança vai imitar esse som. Pôr a mãozinha na frente da boca, fazer o som. E aí você tem vários, né? Olha lá, o cair, o comprar, né? O pagar, o cortar a unha. Então aí você tem uma série de verbos aqui, todos que você vai representar com mímica. Mímica é a forma concreta de eu sinalizar para uma criança que aquilo é uma ação, a base de uma frase, ok? Esse é o Mimicar 2. Novamente, você tem uma cartela com muitas tarjetinhas, onde você vai recortar cada uma delas e colocar no saquinho apropriado, ok? Então aqui você tá vendo que essas cartelinhas, elas são brancas, né? Para não confundir com as anteriores lá, que a gente já mostrou que eram amarelas, tá certo? Então, aqui está escrito verbos, ó, dobrar, misturar, conversar, sentar, todos verbos no infinitivo, né? Acabando com R, ar, ir, né? E aí, o que essas tarjetas devem fazer? Devem ser coladas. Então, uma criança sorteia uma tarjeta, por exemplo, sorteou sentar, só ela que está lendo. Ela vai colar isso na testa do adversário, sem que o adversário veja. Então põe uma fita crepe aqui atrás e gruda na testa do adversário. A criança que colou, ela vai fazer a mímica da palavra sentar. Então, sem falar nada, ela vai realizar essa ação. Então ela senta e a criança tem que tentar descobrir qual é o verbo. Se ela acertar, marca ponto, ok? E aí troca, né? Quem descobriu o verbo é que vai sortear e colar na testa do outro, do adversário, para que ele realize a mímica, tá certo? Esse é o jogo Caixa Surpresa. A mesma coisa, você tem placas, ok? Aonde você vai recortar essas imagens, tá certo? E colocar dentro do saquinho, tá? Repare que o tamanho dessas figuras, é diferente dos demais jogos para não misturar as cartas, né?
Então, você vai ter caixas, pega uma caixa e coloca essas imagens dentro. Então, essas imagens estão guardadas dentro da caixa. Cada criança, na sua vez, sorteia uma imagem, né? Então, a colega tem que falar um adjetivo que combina com essa imagem, que a gente trabalha como a fofoca, né? A qualidade do bem ou a qualidade ruim. Então eu vou falar um adjetivo disso aqui. Se acertei, fiz ponto. Então, melancia, eu vou falar, melancia gostosa, melancia fresquinha, melancia vermelha. Ou eu posso falar um adjetivo ruim, melancia estragada, melancia podre, melancia azeda, né? Então eu vou trabalhar os adjetivos dessas imagens aqui, ok? Aqui é o jogo Dorminhoco. Mesma coisa, você tem várias figuras, ok? Que você precisa recortar e colocar no saquinho. Eu já recortei algumas aqui, ok? Você tem cartelas contendo adjetivos que você vai recortar, também colocar no saquinho. Eu já recortei alguns aqui. E você tem cartelas contendo verbos, ok? Que você vai recortar e colocar no saquinho. Para você não misturar as figuras, repare que todas elas que pertencem a esse jogo, elas têm o mesmo tamanho, tá certo? Então, você vai ficar com vários, você usar o jogo inteiro, são muitas figuras. Você pode selecionar se você quiser, dependendo do número de crianças. E aí, embaralha, aqui eu coloquei 3 aleatórias, vou embaralhar, e cada criança recebe 3 cartas. Então, vamos lá, faz de conta que eu vou receber essas 3 aqui, tá certo? Então, eu tenho que formar uma trinca que combine, que eu consiga fazer algum significado entre essas 3 coisas. No caso, eu peguei um substantivo, né, uma imagem, um adjetivo e outro adjetivo. Eu preciso ter o substantivo, né, a imagem, um adjetivo e um verbo. Então, para mim, está faltando um verbo aqui, tá? Então, eu vou analisar. Bola pode ser quebrada? Difícil, né? Mas bola pode ser alta. Eu vou jogar a bola alta. Então, eu vou descartar o que tem poucas chances de servir para mim. Então, eu vou descartar, passar para o meu colega o quebrado. Então, eu passei para ele, tá? E peguei a do colega que passou para mim. Vai, digamos que o colega passou essa daqui para mim. Ó, passou um verbo, para mim ficou bom, tá? Então eu vou tentar fazer uma frase com essas 3 cartas. Se eu conseguir fazer essa frase mentalmente, eu abaixo as 3 cartas e eu fico quietinha, pianinho. Por que que chama dorminhoco? Por quê? Porque o último que abaixou, né, que percebeu que todo mundo abaixou, é que perde, né? Então vamos lá. Quem abaixou primeiro tem que ser comprovado. Então eu vou falar uma frase, uma oração, né, que vai ter essas 3 palavras. Então, eu vou falar, por exemplo, eu andei e joguei a bola bem alto. Então, fiz uma oração, olha aí, eu andei e joguei a bola bem alto. Beleza, isso aqui serviu para mim, cai fora do jogo e eu marquei o ponto. Então, o dorminhoco é o cara que não percebeu que todo mundo abaixou as suas cartas. Você vai ver que tem a cartela do mico. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa cartela do mico, né, é uma cartela intrusa que vai dificultar para que haja essa formação dos trios, né, das trincas que combinam. É um jogo bastante complexo, aonde você pode facilitar. Por exemplo, você pode só trabalhar com substantivo e verbo, né? Ou você trabalhar só com o substantivo e o adjetivo, para facilitar caso a sua criança tenha mais dificuldade, ok?